você quer aprender a organizar a sua rotina da noite, fica até o final desse vídeo. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como é possível organizar a rotina da noite para que você consiga acordar cedo no outro dia e fazer as demandas que precisam ser feitas. A organização ela é fundamental para a gente conseguir ter um dia produtivo, ter um dia em que a gente consegue realizar as tarefas importantes, as tarefas essenciais, sem se sentir extremamente cansado. E para isso a gente precisa organizar a rotina da noite. Mas antes de começar esse vídeo, esse conteúdo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que já conta com vários vídeos de produtividade, de hábitos, de rotina, enfim, tem muito conteúdo legal para você assistir e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, vamos começar o conteúdo desse vídeo, que é como a gente pode organizar a rotina da noite. Organizar a rotina da noite quer dizer você criar uma rotina de diversas atividades que vão te ajudar a relaxar o corpo para que você tenha uma boa noite de sono. Isso quer dizer que você vai fazer atividades que vão ir relaxando o seu corpo, como um banho quente, ou fazer uma meditação, ficar longe de aparelhos eletrônicos, enfim, são diversas atividades para ir relaxando o seu corpo, relaxando sua mente, para você conseguir ter uma boa noite de sono. Bom, a rotina noturna ela vai te ajudar a enviar sinais, comandos para o cérebro de que está na hora de dormir. E aí você vai desacelerando a sua mente, se preparando para ter uma boa noite de sono. Mas é importante ressaltar que essas atividades que vão ser implementadas na rotina do sono, na rotina noturna, vão ser de acordo com a realidade de cada um, de acordo com as tarefas, de acordo com a possibilidade de cada um. Isso é muito individual. A rotina do sono ela não se trata de impor uma série de regras totalmente inflexível, que vai ser extremamente rígido. Não é sobre isso. A rotina do sono ela vai te auxiliar realmente a ter uma boa noite de sono, um sono mais tranquilo e reparador. Organizar a rotina da noite também não quer dizer ter uma série de atividades monótonas e atividades chatas, entediantes, que você não tenha vontade nenhuma de fazer. Você vai alinhar uma série de atividades que vão ser benéficas para você, serão prazerosas e você vai ter um momento ali consigo mesmo para ir relaxando até dar o seu horário de dormir. Além disso, é importante ressaltar que ao criar uma rotina da noite, o que serve para um não necessariamente serve para o outro. Então, é um processo muito individual que a gente precisa ir fazendo testes, vendo o que se adapta na nossa rotina, o que não se adapta, o que serve, o que não serve, enfim, até encontrar uma rotina que seja ideal para você. Organizar a rotina da noite e criar hábitos noturnos é benéfico em vários sentidos, como por exemplo melhorar a qualidade do sono. Quando a gente cria essa rotina noturna, a gente acaba tendo um sono mais reparador, um sono que quando você acorda você não está cansado, é aquele sono tranquilo, que você não tem pesadelos, enfim, tem inúmeros benefícios. A rotina noturna promove o relaxamento, então quando você está fazendo essas atividades de relaxamento, é como se você já estivesse enviando mensagens para o cérebro de que está na hora de dormir ou que em breve você vai dormir. Então seu corpo vai ir desacelerando, você vai relaxando até que chegue o momento de você dormir e você pegar um sono mais rápido, ter um sono leve, um sono tranquilo. Um outro benefício também que eu acredito ser essencial é criar uma regularidade no sono. O que isso quer dizer? É você ir se acostumando a dormir e acordar sempre no mesmo horário, regularizando assim o ciclo circadiano. Assim você melhora a qualidade do seu sono e a sensação de descanso. Porque se você dorme num dia 10 horas da noite e no outro você dorme meia-noite, no outro você dorme 8 horas da manhã, você não tem uma regularidade. Então acaba que você vai ficando sempre cansado no outro dia e isso não vai ser benéfico. Você vai ficar cansado, não vai conseguir ter a mesma produtividade. Enfim, é importante você regularizar esse sono para conseguir fazer as coisas que precisam ser feitas. Criando uma rotina noturna, você acaba evitando a insônia. Então, quando você cria essa rotina noturna, você evita aparelhos eletrônicos, por exemplo, que acabam gerando uma insônia, ou alguns hábitos de assistir filme, por exemplo, séries. Então, você facilita o seu processo de dormir e acaba eliminando a insônia.
melhora o bem-estar. Então, quando a gente tem um sono reparador, um sono revigorante, a gente acorda com muito bem-estar, a gente tem um controle maior físico, mental e emocional. Então, é tudo interligado, né? Quando a gente não tem uma boa noite de sono, a gente acaba ficando estressado, a gente acaba ficando irritado. Então, vai ser benéfico nesse sentido, para um bem-estar geral. Quando a gente tem uma boa noite de sono, a gente acaba ficando mais alerta, a gente tem mais concentração, mais foco, mais constância nas coisas que precisam ser feitas. Enfim, são muitos benefícios. Quando a gente não tem uma rotina noturna bem organizada, a gente enfrenta diversos desafios, como por exemplo a própria insônia, né? A dificuldade de dormir. Quando a gente não envia mensagens para o cérebro, ele demora a entender de que você está naquele momento de dormir. Então, você vai demorar mais para pegar no sono, vai ser um sono assim mais atrapalhado, né? Você pode ter pesadelos, acordar várias vezes durante a noite, e isso não é bom. A falta de uma rotina noturna pode te levar ao cansaço, então quando você não tem uma boa noite de sono, você acorda super cansado, estressado e aí você não produz como deveria, você não tem a mesma animação, o mesmo foco, a mesma concentração para fazer as coisas que precisam ser feitas, para você trabalhar nos seus projetos, nos seus objetivos, nas suas metas, enfim. E vai acabar também aumentando a ansiedade e o estresse. Então, quando você não tem uma rotina noturna bem organizada, você acaba utilizando aparelhos eletrônicos até a hora de dormir, e isso vai gerando um agitamento, uma ansiedade, e é um ciclo vicioso. A gente acaba ficando no celular ali até a hora de dormir, na hora que acorda já pega no celular, e isso vai aos poucos gerando ansiedade. Muitas pessoas podem achar que é uma bobagem se preocupar com isso, com a organização da rotina da noite, que não tem tempo para isso e que não deve se preocupar com isso. Mas a verdade é que a rotina noturna vai influenciar em diversos aspectos, como já dito anteriormente, na qualidade do sono e na produtividade no dia seguinte. Então, mesmo as pequenas mudanças vão fazer toda a diferença. Você pode achar que uma pequena mudança, por exemplo, deixar de mexer no celular 30 minutos antes de dormir não vai fazer diferença, mas a longo prazo faz. Eu sempre gosto de falar assim, se você acha que não faz diferença, faz o teste. Então você testa durante aí uma semana, 2 semanas na sua rotina e veja se teve diferença ou não. Se não tiver, tudo bem, é só você não fazer mais e pronto. Mas se tiver diferença para você, você vai colher os frutos dessa diferença. Então o segredo é sempre testar. Muitas pessoas também acreditam que por elas terem uma rotina muito flexível, que às vezes chegam mais tarde, outros dias chegam mais cedo do trabalho, que não conseguem organizar uma rotina noturna. Mas vale a reflexão de que é possível sim encontrar um equilíbrio, é possível ter flexibilidade nesses hábitos de rotina noturna e que é possível encontrar uma maneira de fazer dar certo dentro da sua possibilidade. Então, no dia que você chegar mais cedo, você faz uma rotina mais extensa. No dia que você chegar mais tarde, você já reduz isso. Ou você já vai tomando alguns hábitos no caminho. Se você pegar ônibus, né, você já pode começar fazendo uma leitura para ir desacelerando até que você chegue em casa. Ao longo desse processo de organizar a rotina noturna, alguns erros são muito comuns, como por exemplo a falta de constância. A falta de constância, principalmente assim, no horário de dormir e de acordar, é um fator determinante ali que vai impactar muito na rotina daquela pessoa. Tanto a rotina noturna quanto a rotina diurna, na hora que ela acordar, ela vai se sentir cansada. Então, é importante dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias, incluindo os finais de semana, mesmo que no final de semana a gente dá uma flexibilizada nisso. É importante a gente alinhar o ciclo circadiano para a gente ter mais controle sobre o nosso sono, sobre o nosso cansaço, para a gente poder fazer testes, para a gente poder se conhecer mesmo e ver o que funciona para a gente, o que não funciona. Então, é muito importante a gente alinhar esse horário de dormir e o horário de acordar. Outro erro muito comum é o uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Então, muitas pessoas têm o hábito de utilizar o celular na cama até a hora de dormir, ou de ficar assistindo filme, assistindo uma série, até na hora de dormir, e isso acaba atrapalhando o sono. Algumas pessoas acreditam que não, mas realmente
o celular ou a televisão vai te despertar, né? Vai atrapalhar o seu sono. Então, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme, ainda mais se for um filme de ação, uma série de ação, né? A gente acaba ficando agitado ali com aquela cena, com aquela situação, às vezes uma cena de violência, uma coisa assim, a gente fica mais agitado. E isso vai influenciar no nosso sono. Por mais que a gente ache que na hora que desligou a televisão ali, acabou, tô cansada, vou deitar, vou dormir, influencia sim no nosso sono a partir daquele momento que a gente vai deitar e dormir. Então é melhor parar de mexer no celular um pouco antes, nem que seja meia hora antes, não assistir filmes e séries assim com muita ação, né? Assistir uma coisa mais tranquila, ou evitar mesmo de assistir esse tipo de conteúdo durante a semana até a hora próximo da hora de dormir. Realizar atividades estimulantes também próximo da hora de dormir vai atrapalhar o sono, provavelmente. Então, por exemplo, jogar um videogame ou ter conversas muito profundas, muito emocionais, pode fazer com que o sono fique agitado e você não tenha uma noite de sono muito boa. Outro erro muito comum é não ter uma boa higiene do sono. Quando a gente fala de higiene do sono, a gente está falando de alimentação, de cafeína e de outros estimulantes. Então, é recomendado utilizar cafeína até no máximo 15 horas, evitar uma alimentação muito gordurosa próxima do horário de dormir, para poder fazer uma boa digestão e dormir leve, não ter pesadelo. Outro erro muito comum é levar para a cama estresse e preocupação. Então, às vezes, as pessoas acabam levando problemas para a cama, não conseguem relaxar para dormir ou ter um sono muito agitado. Então, a gente pode manter o hábito de escrever no diário para tirar as preocupações da cabeça. Muitas pessoas pensam que isso é bobagem, isso é besteira, mas realmente funciona. Então, como eu disse anteriormente, eu faço teste na sua rotina, vejo se dá certo, se você tem benefícios. Então, sempre que eu tô com alguma questão, alguma preocupação, eu gosto sempre de escrever sobre ela, de anotar e deixar para pensar sobre ela no dia seguinte ou quando eu tiver com mais tempo para refletir a respeito. Então, diante de tudo isso, todo esse conteúdo de hoje, por onde começar para organizar uma rotina noturna? Eu acredito que o primeiro passo é organizar o horário de dormir, regularizar o ciclo circadiano, definir um horário que você vai dormir todos os dias e vai acordar todos os dias, sempre mantendo ali as 8 horas de sono, né, ou o que for necessário para você, porque cada pessoa tem uma quantidade de horas que são suficientes para ela, né? Isso também é necessário testes para você ver o que funciona, né, para o seu corpo, para o seu metabolismo. Eu já sei que comigo eu tenho que dormir de 8 a 9 horas por noite, então eu vou sempre mantendo isso. Eu durmo geralmente umas 8h30, 9 horas, acordo 4h30, 5, aí vai dependendo da minha rotina naquela semana, mas geralmente eu gosto sempre de manter de 8 a 9 horas por noite. Depois disso, criar uma rotina de relaxamento, e isso inclui assim, uns 30 minutos a 1 hora antes de dormir, você já começar esse processo de relaxamento, tomando um banho quente, fazendo uma leitura, escutando uma música tranquila, calma, serena, assim, para você ir acalmando, relaxando até a hora de dormir. E aqui é importante você escolher atividades que façam sentido para você. Não adianta nada você não gosta de fazer skincare e resolver colocar skincare na sua rotina noturna, porque vai ser um saco, literalmente, fazer isso. Você não vai conseguir sustentar por muito tempo, porque vai ser chato. Então, escolha tarefas que façam sentido. Então, se você gosta de ler, inclui isso na sua rotina noturna. Ou se você gosta do skincare, inclui isso. Vai incluindo coisas que você gosta de fazer e que façam sentido para a sua rotina. Evite o uso de dispositivos eletrônicos, como eu disse anteriormente, né? O celular ele atrapalha muito a ter uma boa noite de sono, ter um sono tranquilo. Então, uns 30 minutinhos antes, já deixa o celular de lado, já vai fazendo ali a sua rotina noturna para não ser estimulado pelo celular. Evite a cafeína e os alimentos pesados, né? Cafeína até às 15 horas e os alimentos pesados na parte da noite evite, para não atrapalhar, né? Você não ter um sono agitado, não atrapalhar a qualidade do seu sono.
E é importante dizer também que a implementação de uma rotina noturna ela vai levar tempo, requer paciência, porque vai precisar que você faça testes, vá alinhando com o que funciona para você, o que não funciona. Então, é importante a gente ressaltar isso. Então, para organizar todo esse conteúdo do vídeo de hoje, o primeiro passo é você definir uma prioridade para você poder começar a implementar, né, na sua rotina noturna. Então, o seu primeiro objetivo vai ser regularizar o seu ciclo circadiano, ou você quer evitar a insônia, ou você quer reduzir a ansiedade e o estresse. Então, você vai pensar qual que é a sua prioridade, o que é mais importante nesse momento para você criar uma rotina noturna a partir disso, a partir da sua principal dificuldade. E a partir disso, você vai criar a rotina noturna, ajustando seus horários, escolhendo as tarefas que você vai fazer, as atividades, né, que façam sentido para você, e aí a partir para a ação começar a implementar, e fazendo testes, vendo o que funciona, o que não funciona, e aproveitando o processo também, se divertindo ao longo do processo. Então é isso, gente. Se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.